Olá pessoal, sou Analice, professora de matemática, e hoje iremos ver as atividades das semanas 7 e 8 do 7º ano do ensino fundamental. Adição e subtração de números inteiros. Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Sinais iguais na soma ou na subtração. Some os números e conserva o sinal. Aqui ele colocou a regra de sinal. Sinais iguais, ó, mais e mais. Então, somou e conservou o sinal de mais. Menos e menos, ó, somou e conservou o sinal de menos. Veja aqui os exemplos. Sinais iguais, ó, eu tenho menos 2 e menos 3. Vai ficar igual a menos 5. É como se eu estivesse devendo R$2 para um amigo, depois eu pedi mais R$3 emprestado para ele. Quantos reais eu fiquei devendo? R$5, então negativo. Menos 1 e menos 1. Ó. Sinais iguais, eu conservei o sinal e somei. 1 mais 1, 2. Mais 1, mais 4. Ó. Sinais iguais, conservei o sinal de mais e somei. 4 mais 1, 5. Eu tenho aqui mais 6, mais 3. Sinais iguais, ó, vou conservar o sinal de mais. 6 mais 3, 9. Questão 1. Calcule. Aqui, você vai usar, né? Como ele deu só sinais iguais, o que que você vai fazer? Você vai conservar o sinal e somar. Eu tenho mais e mais, então vai ficar, ó, mais 5 e mais 3, então vai ficar mais. E aí eu somo 5 mais 3, 8, certo? A letra B, do mesmo jeito, ó, 1 mais 4, 5. A letra C, ó, menos 4 e menos 2, então vai ficar sinais iguais, soma e conserva o sinal. 4 mais 2, 6, certo? Sinais diferentes. Conserve o sinal de maior número e subtraia. Aqui eu tenho 3 menos 4. Observa, o 3 ele não tem sinal, mas eu sei que aqui é mais, não é isso? Então, se eu tenho mais 3 e menos 4, qual é o número de maior módulo? Maior módulo é quem? É o 3 ou é o 4? É o 4, né? O 4 ele é maior do que 3, o módulo dele. Então, o maior número é o 4, logo o sinal no resultado foi negativo, por isso que ficou menos 1. Aqui eu tenho menos 15 mais 20. Qual é o número de maior módulo? É o 15 ou é o 20? O 20, né? Qual é o sinal do 20? É mais, então ficou mais. 20, tu tira 15, fica 5. Então, o maior número é o 20, logo o sinal, no resultado foi positivo, certo? Aí aqui, questão 2. Calcule. Você vai observar o número de maior módulo, porque aqui são sinais diferentes. Eu tenho mais 1 e menos 6. Qual é o número de maior módulo? É o 6 ou é o 1? Você sabe que é o 6. Qual é o sinal do número 6? É menos, é negativo, então você coloca menos. 6, tu tira 1, 5, certo? E assim você vai fazendo nas outras questões. Vamos ver aqui, só para reforçar o que eu coloquei aqui. Adição e subtração de números inteiros sem a presença de parêntese. Parênteses. Vocês observam que aqui não tem um parêntese, certo? Então, eu tenho essas duas propriedades. Primeira propriedade, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Segunda propriedade, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui o exemplo 1. Se eu tenho menos 5 mais 4, aqui eu tenho 3 mais 3, certo? Observando aqui. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho sinais diferentes. Eu tenho menos 4 e menos 5 e mais 4. É a primeira ou a segunda propriedade? Primeira propriedade fala que são sinais iguais. Aqui é sinais iguais? Não, porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Então, são sinais diferentes. Então, é a segunda propriedade. O que que eu vou fazer? Se os sinais forem diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número de maior módulo. Qual é o maior módulo? É o 5 ou é o 4? O 5, né? Qual é o sinal do número 5? Não é negativo? Então, eu vou colocar negativo. 5, tu tira 4, fica 1. Então, menos 1. E aqui,
eu tenho mais 3 e mais 3. São sinais iguais. Se são sinais iguais, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar o sinal e somar. 3 mais 3, 6. Caso ocorra a presença de parênteses nas operações entre os números inteiros, devemos eliminá-los utilizando o jogo do sinal abaixo. Primeiro, se os dois sinais forem iguais, então o sinal resultante será positivo. Se os dois sinais forem diferentes, o sinal resultante será negativo. Aqui ele colocou um exemplo, mais 8 mais menos 2. Olha só, ele baixou o 8 e aqui ele fez o jogo de sinal. Sinais diferentes é o que? É menos. Então, ficou, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos 2. Então, ficou menos 2. 8, tu tira 2, ficou 6, certo? Questão 3. Mas antes de eu explicar isso aqui, vamos só recordar aqui, tá bom? Que aqui eu vou fazer a comparação para que vocês possam entender esse jogo de sinal, porque é muito importante. Porque se você não entender como você eliminar, você acaba errando a questão, porque em vez de você somar, você vai subtrair, ou então o contrário, né? Vamos ver aqui, adição e subtração de números inteiros com a presença de parênteses. Para eliminarmos os parênteses, devemos realizar um jogo de sinal. Observe, eu tenho aqui, ó, mais e mais. Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Eu tenho mais e menos, tá vendo, ó? Menos e mais, e aqui menos e menos. Ou seja, sinais iguais, ó, mais e mais é mais. Menos e menos é mais, tá vendo, ó? Sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos, tá certo? Observa que eu tenho mais e mais, então são sinais iguais, então é mais. Aqui eu tenho, ó, menos e menos, é sinais iguais, né? Então vai ser mais. Já mais e aqui é menos, sinais diferentes é menos, ó. Menos e aqui é mais, sinais diferentes é menos, certo? Após eliminar os parênteses, basta aplicar a primeira ou a segunda propriedade, que é essa daqui. Sinais iguais soma e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo, certo? Questão 3. Calcule eliminando os parênteses primeiro. Vamos ver aqui, eu vou fazer para vocês a letra A e a letra B. Deixa eu ver, questão 3. Letra A, eu tenho mais 7 menos mais 3. O que que eu vou fazer primeiro? Eliminar os parênteses. Eu sei que aqui eu não tenho sinal, mas quando eu não tenho sinal, eu sei que é mais, né? Sinais iguais, então vai ser mais. E vou repetir o 7. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Sinais diferentes é o quê? Menos, né? Ó, menos e mais, ó, menos e mais. Sinais diferentes é menos. Menos 3, igual. O que que eu vou fazer depois que eu eliminar os parênteses? Após a eliminação dos parênteses, basta aplicar a primeira ou a segunda propriedade. Essa propriedade aqui é a primeira ou a segunda? Sinais, primeira propriedade, são sinais iguais, né? Que eu vou somar e conservar o sinal. Segunda propriedade são sinais diferentes, que eu vou subtrair e conservar o sinal do número de maior módulo. Qual é o maior módulo? É o 7 ou é o 3? É o 7, né? Qual é o sinal do número 7? É mais, então eu sei que vai ser mais. E aí eu vou subtrair 7, tu tira 3, 4, certo? Vamos ver a letra B. A letra B, eu tenho mais 5 e menos 2. Menos 2, certo? Que vai ficar igual. Vamos ver aqui. Aqui, você sabe que aqui é mais, né? Então, sinais iguais, então eu sei que vai ser mais. Então, coloco mais 5, né? Sinais iguais, ó, eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Então, sinais iguais, eu sei que é mais. Mais 2. Aí, vamos ver a propriedade. Sinais iguais, eu faço o quê na adição?
somo e conservo o sinal. Como aqui é mais, então vai ficar mais 7. Porque 5 mais 2, 7. Ou simplesmente o 7, né? Porque eu sei que o sinal é positivo, certo? Deu para vocês entenderem aqui a regra de sinais? Quando você tem parêntese, você vai eliminar os parênteses observando essas regras de sinais aqui. Depois que eliminar os parênteses, aí você vai ver se você vai utilizar a primeira propriedade ou a segunda propriedade, certo? Adição de 3 ou mais números. Para obter a soma de 3 ou mais números, adicionamos os dois primeiros e, em seguida, adicionamos esse resultado com o terceiro e assim por diante. Aqui ele deu um exemplo. Eu vou refazer esse exemplo aqui para que vocês possam entender melhor, certo? Então, vamos ver aqui. Exemplo. Eu tenho menos 12, mais 8, menos 9, mais 2, menos 6, certo? Igual. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver esses dois primeiros aqui, certo? Não esquecendo o jogo de sinal. Então, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Sinais diferentes, subtrai, né, os números e conserva o sinal do número de maior módulo. Qual é o maior módulo? Não é o 12? Então, vai ficar negativo. Menos 12, tu tira 8, 4, né? Menos 4. Aí, eu vou repetir o menos 9, mais 2, menos 6, igual. Então, vou fazer os dois primeiros, né? Sinais iguais é o quê? Na adição, sinais iguais, soma e conserva o sinal, não é isso? Então, eu vou somar os números e conservar o sinal. Menos 4 mais 9, 13. E vou repetir o restante. Mais 2, menos 6. Vou resolver os dois primeiros. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Quem é o maior módulo? É o 13 ou é o 2? 13, né? Qual é o sinal do número 13? Menos, então vai ficar menos. 13, tu tira 2, fica 11. E vou repetir o que sobrou, menos 6, certo? Sinais iguais, o que eu faço com sinais iguais? Né? Aqui é mais. Sinais iguais, o que eu faço? Somo e conservo o sinal. 11 mais 6, 17. Então, ficou menos 17, ok? Então, pessoal, o jogo de sinal, se você não observar bem, você acaba errando, tá bom? Mas é bem simples o conteúdo. É só você observar essas regrinhas aqui. Na adição, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. E quando tiver parêntese, é só vocês observar. Primeiro, vou eliminar os parênteses, observando o jogo de sinal. Sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos, tá bom? Questão 6. Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de carne. Ao tirar o pacote de carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. De quantas gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Aqui ele colocou uma dica, que 1 kg é igual a 1000 gramas. Então, se na geladeira só tem 625, eu vou pegar 1000 e subtrair de 625. Então, essa questão vai ficar assim. Vamos ver aqui. 1000 gramas menos 625 gramas, certo? Então, vamos fazer essa continha aqui. 1000 menos 625. Você sabe que aqui vai ficar 10, né? Que eu vou pedir emprestado. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9, 9 e aqui vai ficar 0, né? Porque eu emprestei pra cá. Então, 10 tu tira 5, fica 5. 9 tu tira 2, fica 7. 9 tu tira 6, fica 3. E aqui abaixo 0.
Então, quantas gramas ela vai precisar? 375 gramas, certo? Aqui, pessoal, a gente tem a fonte, né? Aqui tem a fonte. Se você acessar aqui, você vai estar vendo esse assunto aqui, ok? Bom, pessoal, vou encerrando a aula por aqui hoje e até a próxima aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui esse conteúdo.